A paz do Senhor, estamos dando início a mais uma videoaula aqui no nosso canal. Sou Genival Neves, sou aqui superintendente da EBD aqui na DEC Pinho. Estamos fazendo aqui a nossa videoaula para juntos a gente compartilhar nossas ideias, nossos conhecimentos aqui no nosso canal. Nossa videoaula de hoje, que é a nossa lição número 12, o tema é a nuvem de glória. O que é a nuvem de glória para você? O que você acha que era a nuvem de glória para o povo de Israel? Qual o nome dessa nuvem? E qual o significado dessa nuvem? Nós vamos aprender tudo isso hoje na nossa videoaula. Convido você a participar conosco. Após a vinheta. Te amo muito, papai. O dia dos pais está chegando. Eu te amo muito, papai. É isso aí, a nossa lição de hoje, ela fala sobre a nuvem de glória. Nosso textuário é: se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Salmo 57, 5. A nossa verdade prática é: adoremos e louvemos a Deus, pois a sua glória enche os céus e a terra. Nossa leitura bíblica em classe está Nossa leitura bíblica está no livro de Êxodo, capítulo 40, e no versículo 34, 35, 36, 37, 38, e em Números 9, versículo 15 e 16, que diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel e todas as suas jornadas. Número 9. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tenda estava sobre o tabernáculo, como aparência de fogo, até a manhã. Assim era de contínuo a nuvem, o cobria de dia e noite. A introdução em Êxodo 40 e número 9 registra o cuidado de Deus com Israel na caminhada no deserto, rumo à terra prometida. Uma nuvem permanecia sobre o tabernáculo. A imagem dessa nuvem marcou a história de Israel, pois ela cobria a tenda da congregação e enchia o templo, enfim, o símbolo vivo de Deus que estava entre o seu povo. Anelemos por essa maravilhosa presença. A nuvem, ela foi uma das marcas da presença de Deus no povo de Israel, na sua travessia do Egito até Canaã. Observamos que esta nuvem, chamada Shekinah, ela tinha um grande significado, uma grande simbologia referente à presença do Todo-Poderoso no meio de Israel. Esta nuvem, ela marcava, selava a presença de Deus no meio daquele povo. A coluna de nuvem, a glória divina sobre Israel. Quando a nuvem cobria a tenda da congregação, a nuvem aparecia durante o dia sobre o tabernáculo, e era a Shekinah de Deus sobre o santuário. Embora o termo não se encontre no texto original do Antigo Testamento, Shekinah é uma palavra adotada pela tradição judaica. Os sábios judeus evitavam a palavra kabod ou kabod, que significa glória, por causa de sua sacralidade. Assim, Shekinah, o segundo sentido aramaico, descreve a manifestação visível da glória de Deus. Aquela nuvem, ela era o marco do povo hebreu, pois aquela nuvem provava que um Deus invisível se fez nuvem, ou seja, procurou uma forma física para se manifestar no meio de Israel, para que o povo de Israel pudesse ver a presença dele no meio deles, não apenas sentir, mas que pudesse ver. E eu louvo a Deus que a sua vida, que a sua igreja, que o seu ministério, que a sua jornada nesta terra possa ser vista nela a glória, a presença de Deus sobre o seu ministério, sobre a sua vida. Porque o que diferenciava Israel daqueles outros povos era a presença de um Deus, onde a sua glória era a sua presença.
onde a sua glória era o trabalhar deste Deus ao lado deles de forma visível. O segundo ponto fala a glória de sua presença. A ideia que o povo de Israel tinha de Deus era de que ele morava no santuário. Assim a nuvem sobre o tabernáculo relevava que o Altíssimo encontrava-se de modo especial no santuário. Outrora, a mesma nuvem acompanhava Israel desde Sucote. Agora ele se encontrava sobre o tabernáculo. Essa nuvem é o sinal grandioso da presença do Todo-Poderoso. O Deus de Israel era o centro do culto e da adoração do seu povo. Ele e do seu coração. Ele é o Senhor. Aquela nuvem no meio do povo de Israel, além de ela reverenciar a presença de Deus, ela também trazia para a mente do povo hebreu a necessidade de ser Deus o centro. Quando eles olhavam para dentro do arraial, quando eles olhavam para aquela trajetória que eles faziam, e pelo dia aquela nuvem estava sobre eles guiando, e quando à noite o frio não o consumia, não o destruía, porque ele observava que aquela nuvem se transformava em uma bola de fogo que lhe protegia dos animais noturnos e que o aquecia do frio. Eles lembravam que a dependência da presença de Deus era o centro. Ou seja, se você observar hoje, as pessoas têm levado o homem para o centro. Eles esquecem que quem está no centro de tudo é Deus. Às vezes as pessoas hoje se preocupam muito no homem, em homenagear o homem. Por exemplo, se você observar hoje, as músicas hoje não vai mais para a adoração a Deus e vai mais para o ego humano. Por exemplo, hoje não se fala mais um louvor que exalte a alma, que faça você sentir sede e prazer de Deus. Hoje se tem muitos louvores voltados para a sua vitória, para a sua conquista, para a derrota dos seus inimigos, para a vergonha de quem lhe ofendeu. Hoje se fala muito no louvor que fala que Deus lhe prosperou. Não se esquece que Israel, a nuvem da glória, da presença, era para que Deus fosse revelacionado. Os louvores tinham que ser voltar novamente ao sentido que é ao Deus maravilhoso, ao Deus poderoso. Quando você ora a Deus, como é a sua oração direcionada para Ele? É apenas uma queixa, é apenas uma peleja? Ou você entende e você o glorifica também através da sua oração? Quando você entra na presença dele, você entra apenas na presença de um deusinho ou de um qualquer? Ou você o reverencia como o único e exclusivo Deus? Deus era o centro. Hoje o homem quer ser o centro. Observe, se você é professor de EBD, você estuda a sua lição, você prepara a sua lição, mas quando você deixa de ser professor, você continua estudando a lição de aluno? Quando você é professor, você deixa o seu afazer de domingo pela manhã para estar no EBD. Quando você deixa de ser professor, você consegue deixar esse afazer para ir para EBD? Comece a analisar isso, porque Deus tem que ser o centro. Não é o que eu faço que tem que ser o centro, é a adoração a Deus que tem que ser o centro. Então que você possa colocar Deus como centro e congregar quando você não for dirigente, congregar quando você não for o líder, congregar quando você não for o regente, congregar quando você não for o responsável, mas que você possa congregar apenas pelo fato de Deus ser o centro de tudo, por estar adorando a Ele. A glória no hebraico e no aramaico. A palavra glória é uma das mais ricas e diversas no contexto linguístico do Antigo Testamento. São encontrados pelo menos 8 termos para designá-la, tanto no aramaico quanto no hebraico. Se refere a Deus, a palavra glória, designar o resplendor e a majestade do Todo-Poderoso entre o seu povo. A grande lição a ser aprendida aqui é que a aprovação divina quanto aos nossos ministérios é necessário imprescindivelmente no estudo da nuvem de glória. Percebemos claramente que Deus deseja operar no meio do seu povo. Ele ainda confirma e promove a sua obra. Esta nuvem, ela revela o desejo de um Deus se relacionar com o homem. O mesmo Deus do Éden que se relacionava com Adão, com Eva. Esse Deus quer se relacionar no meio do seu povo até hoje. E ao ele
fazer visível, ele pegar algo visível assim, ó, como uma nuvem ou como uma bola de fogo, e colocar aquilo como referência da sua presença. É a forma de um Deus poderoso dizer assim: eu quero me relacionar com o homem, eu quero estar no meio do homem, eu quero que a minha presença habite no meio do homem. Que nesta hora, onde você está ouvindo essa videoaula agora, onde você está assistindo essa videoaula, que a presença de Deus esteja sobre sua vida agora, sobre sua casa, sobre sua família. Que a presença de Deus possa entrar em você agora, fazendo você sentir vontade de viver. Você que está vendo essa videoaula agora está em desespero, achando assim: meu Deus, eu estou acabado, minha vida acabou, minha família acabou, meu ministério acabou. Que você possa nesse momento receber esse Shekinah sobre sua casa agora, sobre sua vida. Que a presença de Deus possa entrar na sua vida. O segundo ponto fala a Shekinah que esteve presente na peregrinação de Israel. A glória permanente de Deus. Havia uma promessa de Deus para a descendência de Abraão tomar posse da terra de Canaã. Para cumprir esse objetivo, a presença de Deus permaneceu com Israel desde a saída do Egito até a entrada na terra prometida. Ele cumpriu sua promessa e guiou Israel pelo meio do Mar Vermelho, derrotando Faraó e seus cavaleiros. Ali a nuvem do Senhor trouxe trevas e embaraços aos perseguidores egípcios. A nuvem conduzia Israel nas suas peregrinações, conforme o apóstolo Paulo menciona em uma de suas cartas. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. A saída de Israel do Egito e toda a sua trajetória ali foi o grande começo do operar de Deus na vida dos hebreus. Eu vejo aquilo ali como Deus registrar para o mundo de uma forma aberta. Os hebreus é meu povo. Os hebreus hoje é a minha nação. E quando eu vejo esta glória desse Deus fazer o exército de Faraó ser fulminado pelo poder de Deus, quando Deus consegue invadir o Egito com as suas pragas, provando aquele povo, aquela nação, que aquele povo que estava ali era dele, era sua propriedade. E nos mostra também o zelo que Deus teve com Israel naquela travessia no Egito. É impressionante. E o que me chama muita atenção é o que nós falamos de religiões nesse ponto. Porque todas as religiões falam de Deus. Todas as religiões falam que Deus é o Senhor. Todas as religiões falam sobre isso. Mas nós sabemos que só um caminho levará o homem à presença de Deus. Não é pelo homem ser bom, não é pelo homem ser caridoso, não é pelo homem fazer grandes obras. Só um caminho levará o homem à presença de Deus. E este caminho é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Quando Deus revela para a nação que Israel é sua nação, quando Jesus no Calvário revela que ele abre a oportunidade de todo o povo que o receber ser chamado de filho de Deus, ele abre o elo e diz assim: agora não só Israel é minha nação eleita, agora é todos aqueles que invocaram o nome do Senhor será salvo. E nos deixa bem claro que Jesus é esse único caminho, é esse único elo. Não é Paulo, não é Silas, não é Pedro, não é João, não é Maria, não é Isabel, não é Timóteo, não é Judas, só Jesus. Só Jesus. Então não podemos costear entre dois pensamentos. Não podemos adorar a Deus, adorar Jesus e adorar outros, achando que toda religião leva a Deus. Toda religião pode até levar a Deus, mas para te levar para o céu, só Jesus Cristo de Nazaré. A nuvem de Deus nos montes e no deserto. Moisés subiu ao monte Sinai e entrou no meio da nuvem e ali ficou por 40 dias e 40 noites. Deus falaria com ele da nuvem, de onde o legislador de Israel receberia as tábuas dos 10 mandamentos e a revelação quanto à construção do tabernáculo. Enquanto o povo marchava para avançar pelo deserto, a nuvem se movia em cada jornada, em cada peregrinação. O Senhor era com o seu povo, e não se desespere, pois o Espírito Santo conduz a sua igreja, ele habita em você.
Não se desespere, porque do mesmo jeito que Deus guiou Israel no Egito, do mesmo jeito que Deus veio até Moisés no monte e trouxe para ele a revelação da palavra, que foram os 10 mandamentos, que foram a tábua da lei, do mesmo jeito que Deus estava com ele, hoje o Espírito Santo está com a sua igreja. Hoje o Espírito Santo está com você para revelar, para mostrar, para te identificar o que é de Deus e o que não é de Deus. O Espírito Santo hoje está no meio da igreja para dizer a você que está fazendo a obra que você não está só. O Espírito Santo hoje está no meio da igreja para mostrar a você que está no seu ministério lutando, pelejando, que você não está só. Que o Espírito Santo ele se move. Irmão, o que você quer dizer com isso? A nuvem se movia. Israel parava. Quando a nuvem parava, Israel não ia. Israel sentava e aguardava. A nuvem está parada, a gente estamos parados. A nuvem se movia, Israel se movia. Sabe o que é isso? É trazer a nossa reflexão. Não devemos querer passar na frente de Deus. Deus não precisa de jeitinhos para as coisas darem certo. Deus é Deus sobre qualquer coisa. Não precisa de jeitinho para que dê certo. Você não precisa pular de galho em galho. Você não precisa estar em ministério aqui, ministério ali para ser consagrado. Você não precisa vender o seu ministério, prostituí-lo para que dê certo. Porque Deus não quer uma igreja cheia de crentes, como pessoas que pensam que Deus quer volume, Deus quer volume, Deus quer volume. Deus não quer uma igreja cheia de crente. Ele quer crentes cheios de Deus, cheios da presença. Pois quando os crentes estão cheios da presença, do Shekinah de Deus, eles andam de forma vitoriosa, porque vão seguindo a ordem do próprio Deus. Pois nós sabemos que a luz da santa palavra de Deus, guiada através do Espírito Santo na boca da sua igreja, é a chama que queima na noite de escuridão deste mundo. Estamos vivendo em noites escuras, onde pregar a palavra não deve mais ser pregada, onde falar de Jesus não pode mais pregar, onde pode falar tudo menos de Jesus. Vivemos em um tempo de trevas, de escuridões, mas também nós vivemos em um tempo em que, em meio à treva, a nuvem do Senhor, como bola de fogo no céu escuro, ela brilha, ela é acesa, trazendo a igreja santa, a igreja que crê na palavra do Senhor, que Deus ainda queima sobre este mundo escuro, através da sua palavra de Deus, através da reverência da santa palavra de Deus. Que você, professor, nesta aula, possa colocar sobre os seus alunos essa reflexão. Vocês são fogo, vocês são luz, são luzes para este mundo em escuridão. Você, aluno, que está assistindo esta videoaula, você é luz em meio à escuridão na sua escola. Você é luz em meio à escuridão do seu trabalho. Você é luz em meio da apostasia, da escuridão que tem surgido no meio da sua família. Se encha da presença de Deus. A diferença era se encher da presença. Algumas lições para hoje. A nuvem sobre o tabernáculo não era comum. Deus usava coisas invisíveis para ensinar verdadeiras espirituais. Aquela nuvem era especial, pois não obedecia às leis da natureza, criada por ele próprio. Tinha a característica de uma nuvem comum, mas não era algo comum. Ele usou a imagem de elementos físicos para manifestar a sua glória. Não perca a sensibilidade espiritual. Perceba como Deus pode e quer falar agora com você. Ele usa coisas comuns para manifestar a sua glória. Aqui está uma resposta para essas pessoas que não aceitam os operários de Deus na igreja. Por exemplo, tem pessoas que não gostam de uma apresentação de coreografia. Tem pessoas que não gostam da apresentação de um culto infantil. Tem pessoas que não gostam da apresentação de uma peça, de um jogral, de uma dinâmica na igreja. Isso não é bíblico, isso não é santo. Querido, aprenda a usar as coisas simples para que a glória de Deus se manifeste.
Não tinha sentido nenhum Deus falar para o profeta: vá até a casa do olheiro, veja o olheiro trabalhar com o vaso, veja o olheiro manusear o vaso, veja ele quebrar o vaso quebrado em mão deles e ele reconstruindo o vaso. Deus estava usando coisas simples, visíveis da terra, para falar com o homem. Sabe o que é isso? Deus quer falar com você. Deus quer falar com o povo, até em meio à simplicidade. Às vezes, em uma dança, em uma coreografia na igreja, Deus liberta corações, liberta as vidas ali. Uma apresentação do jogral, Deus está trabalhando. Lembre uma coisa: você está servindo a um Deus que é inteligente. E a inteligência desse Deus não pode ser subestimada pelo que você acha. A nuvem permaneceu sobre o tabernáculo. O Altíssimo estava presente de forma especial no tabernáculo. Veja o que o texto diz: a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Aquele que é onipresente não precisava de espaço físico, porque ele preencheu todo o universo. Não há limites geográficos para Deus. Entretanto, para se relacionar conosco, ele se manifestou no tabernáculo, revela-se na igreja local e mostra-se em nossa casa por intermédio do seu Santo Espírito que habita em nós. Observe que Deus ele se transformou, fez aquela forma daquela nuvem. E Deus tão grandioso que a própria Bíblia fala que Deus está sentado no globo da terra. Mas o mais impressionante é que Deus, que é tão grandioso, que usou a forma da nuvem para se relacionar com o homem, é o mesmo Deus que cabe no coração do meu filho de 10 meses. Cabe no coração da minha filha de 6 anos. Cabe no coração das minhas filhas de 13. Cabe no coração da minha esposa de alguns anos, né? Esse nome de idade de mulher dá para a gente estar falando mais na rede social. Cabe no meu coração, que já sou homem acima dos 40. Então Deus, que é tão grandioso, torna-se pequenino para caber no coração do bebê que está no ventre da mãe. Então que você não queira medir Deus. Não queira medir a capacidade de alguém que recebeu Deus. Que você aceite a presença dele e entenda que a nuvem da sua glória pode mudar você. Pode impactar a sua história. A nuvem não é estática. Deus não é inerente estático. Ele é o ser que gera vida em abundância. Ele se move sobre a terra, cuida do universo, interessa-se por sua vida. Querido irmão, ele é um Deus pessoal. Não perca a glória de Deus, nem a intimidade com a sua presença, aonde e ande com Deus. Obedeça-lhe à vontade. Querido, Deus é um Deus que se move. Deus é um Deus de movimento. Deus não é um Deus parado. Deus não é um Deus de pessoas que ficam acomodadas, pessoas que onde está bom, tudo para ele está. Ele não quer se envolver com nada, que ele acha que ele entrou na igreja só para isso. Querido, você entrou na igreja para pregar a palavra. Você entrou na igreja para ser um mensageiro da palavra. A salvação é para ser compartilhada. E você precisa, para compartilhar a salvação, ser cheio da presença de Deus. Se para compartilhar, você tem que estar cheio da presença. Só conhecimento teológico, só conhecimento em leitura, só uma boa pronúncia, só uma boa fala, só uma boa voz não é o suficientemente forte para você enfrentar as coisas espirituais que há neste mundo. E sim, a presença de Deus. Ore, fale com Deus. Não troque o seu chamado. Seja como Nabote. Vá até a morte, mas não venda aquilo que Deus lhe deu. Não seja como esses cantores e pregadores vendido, prostituído, que só prega se receber dinheiro, que só louva se receber dinheiro, que só vai na igreja se a igreja for grande e que se tiver status para que ele possa postar na rede social. Seja como aqueles homens no deserto. Só me levanto quando a tua presença for. Seja como Moisés foi. Só irei se o Senhor estiver comigo. Se não for para que o Senhor vá, eu não irei. E que você possa entender que a glória de Deus transcende a qualquer coisa que o ser humano venha a produzir. A glória de Deus esteve com Israel no Antigo Testamento, com a igreja primitiva, em Atos também, em nossas vidas. Experimente a presença de Deus. Jesus ainda salva, batiza com o Espírito Santo, cura os enfermos e opera sinais e maravilhas. Que você possa ser renovado, batizado e transformado pelo poder do Espírito Santo. Pois que a nuvem do Espírito Santo, que a nuvem do avivamento, que a nuvem da poderosa presença do Senhor possa te guiar, te proteger, te iluminar e que você tenha uma aula abençoada, cheia da presença do Senhor. Que Deus em Cristo
te abençoe. Até a nossa próxima videoaula aqui em nosso canal. Aproveite, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, coloque também nos comentários, que na medida do possível vamos estar tentando responder a você. Que Deus em Cristo te abençoe. Tchau, tchau. Até a próxima videoaula aqui com Genival Neves. Tchau, tchau.